Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a primeira carta. Vamos lá? Roda da Fortuna. Ás de Paus. Cavaleiro de Copas. Nove de Pentáculos ou 9 de Ouros. Os Amantes. Nove de Paus. Rei de Paus. Sete de Paus. Dois de Paus. Nove de Espadas. Três de Pentáculos ou 3 de Ouros. Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros. Cinco de Copas. Rei de Espadas. Seis de Paus. A Torre. Ás de Espadas. Seis de Pentáculos ou 6 de Ouros. Rainha de Espadas. O Diabo.
e 5 de pentáculos ou 5 de ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. O meu nome é Fábio e eu estou vendo aqui um grupo de pessoas, exatamente um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas que eu estou vendo são um grupo de pessoas de diferentes tipos de status, exatamente isso. Como assim, Fábio? Diferentes tipos de status? Exato, diferentes tipos de status. Quando eu falo status, são status financeiros, tá? É o que está mostrando aqui para mim agora. Está mostrando pessoas de status mais altos, pessoas medianas e pessoas, de status mais abaixo, ou abaixo de todos, né? E eu vejo que essas pessoas estão tendo um sentimento romântico e carnal por você. Nossa, Fábio, que história é essa? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu vejo pessoas, me mostra aqui na roda da fortuna, tá? Pessoas de diferentes status, pessoas que estão acima, pessoas que estão no meio e pessoas que estão abaixo. E pessoas que estão de baixo para cima, tá? E você aparece aqui bem no meio. Tá vendo aqui você bem no meio? É você bem no meio. Tá vendo de olhos vendados? Sabe o que significa isso? Você está tentando escolher uma dessas pessoas. É, exatamente. E são essas pessoas que estão ao seu derredor, de vários tipos de status sociais, posso dizer assim. Bem, e é uma situação bem interessante, porque é uma roda da fortuna, e uma roda da fortuna é um arcano maior, e o arcano maior é uma situação que pode perdurar por muitos meses na sua vida, por algum tipo de escolha, pessoas que cercam você. Fábio, eu não estou vendo ninguém me cercando, talvez você não está vendo agora, mas desde o momento que você está vendo essa leitura no momento, essa energia está o quê? Está se manifestando agora. Então, daqui a alguns dias após você ver esse vídeo, essa energia pode se manifestar, como essa energia já pode estar se manifestando e você já pode estar sentindo nesse momento. E o que significa isso, Fábio? Significa o seguinte, você está aqui, tá vendo você aqui, olha? Tá vendo você com a mão na perna de um e no braço de outro, tá vendo? Tá vendo isso? Você tentando ver qual você está tentando se assimilar melhor. Fábio, que papo é esse de assimilar melhor? Exatamente. Por quê? Porque essas pessoas, se não chegaram, vão chegar próximas de você. E você vai ter, digamos assim, me mostra você sendo uma pessoa muito sociável hoje. Nesse momento aqui agora, você se encontra uma pessoa mais sociável, uma pessoa que está aberta para as pessoas, para conversar com as pessoas. Não estou falando que você está aberta para relacionamentos sérios ou casuais, não é isso, mas você está aberta ou aberto para, digamos assim, uma aproximação de pessoas perto de você, né? Para próximo de você, perdão. E o que se torna bem claro é que, energeticamente falando, essas pessoas estão se aproximando por você por prazeres carnais e românticos. Como assim? O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Não é o Fábio que está dizendo, é a energia, a espiritualidade que está falando. Que aqui mostra o arcano maior, as pessoas que estão lhe cercando. Tá vendo aqui, ó, você aqui, olha, tá vendo você? Aqui com as vendas nos olhos, tá vendo? Aqui é você, e aqui são as pessoas que te cercando de diferentes status. Essas pessoas veem você com essa energia aqui, olha, do Ás de Paus. Que Ás de Paus é essa energia o quê? Essa energia carnal forte. Você exala o quê? Você exala beleza, você exala atração. As pessoas olham para você e veem em você uma pessoa muito atraente. Muitas vezes algumas pessoas dizem até você assim, não, fulana, você é uma pessoa atraente, ou se não, Beltrano, você é um cara atraente,
né? Um cara atraente, geralmente a pessoa não fala assim, ah, você é um bonitão, você é uma bonitona. Não, geralmente fala assim, você é uma pessoa atraente, você é uma pessoa interessante. E mostra essas pessoas que estão lhe cercando falando isso. Inclusive, tanto essa parte da atração, como essa parte romântica que essas pessoas no Cavaleiro de Copas que vem até você. E o mais interessante de tudo isso, que isso aqui são energias que estão te cercando nesse momento. São energias que mostram você muito mais atraente, muito mais bonita ou bonito, muito mais um homem totalmente destacado, tá? Ou uma moça totalmente destacada perante as pessoas. E essa energia é não só a energia do romancismo, do carinho, do afeto, como também da atração, porque o Ás é uma carta super potente de fogo, tá? E uma carta super potente que está logo no meio, tá? Entre a situação de você com essas pessoas, com o romance também que traz o Cavaleiro de Copas. Tanto romance como boas notícias, mas aqui está mostrando sim uma questão energética muito forte sobre atração e paixão. Mas Fábio, será que esse povo está me vendo como isso tudo mesmo? Sim, primeiramente está vendo porque existe uma carta de fogo e uma carta de sentimento. Então as coisas se misturam, porque quando há um envolvimento, primeiro a atração, e quando há um envolvimento, há aquela situação do apego, aquela situação, né, do sentimento, né, com a pessoa, e nisso faz com que as pessoas vejam você como sendo uma pessoa de destaque. Sim, essas pessoas, perdão, não a pessoa, essas pessoas veem você como uma pessoa de destaque, bem aqui no 9 de Pentáculos. As pessoas veem você como essa aqui, olha, como essa energia, tá? Como uma pessoa muito segura ou seguro, digamos assim, da sua vida, do seu caminho. E nisso faz com que você comece né, a despertar o sentido da escolha. Ah, Fábio, eu não estou afim de escolher ninguém. Mas, mesmo que você agora não queira escolher ninguém, energeticamente falando, quando a situação começar a amadurecer, você, por um passe assim de energético, vamos dizer, tá? Você vai começar a sentir uma sensação de escolha. Bem aqui, tá? Bem aqui. Os amantes. Lembrando que os amantes é um arcano maior e é uma energia bem duradoura, bem forte. Não significa que você vai ficar com alguém. Eu não estou dizendo isso. Não significa que você vai ficar com alguém. Mas na sua frente vai te dar uma sensação e vamos dizer assim, até um privilégio, porque você se encontra numa posição de poder, tá? Vamos dizer assim, você se encontra numa posição de poder. Que papo é esse, Fábio? Posição de poder. Sim, é uma posição de poder energético. O que significa poder energético? Vai ter pessoas, um grupo de pessoas, que você vai começar a ver, esse aqui eu acho interessante, ou essa eu acho interessante, esse eu acho interessante, essa eu também acho interessante, esse eu já não acho, ou essa eu já não acho. Tanto que os amantes aparecem aqui, os amantes mostram que você vai ter a capacidade de escolha, tá? Você fica entre uma pessoa ou outra, tanto que mostra que essa sua capacidade de escolha que você vai ter entre essas pessoas com que você vai conhecer, são ciclos de pessoas. Você no seu dia a dia, você vai começar a se relacionar, se já não está se relacionando com pessoas, tá? Quando eu falo relacionando com pessoas, são proximidades, coleguismo, ou até mesmo chegando, né, com um com o outro, fala assim, olha, poxa, né, tá a fim de sair para uma janta num restaurante, alguma coisa, um convite de um colega, né, ou de uma colega e tudo. E nisso, essa situação de escolha, essa parte energética de escolha vai estar nas suas mãos.
é o que está acontecendo ou o que vai acontecer. O poder de escolha está nas suas mãos, porque vão ser várias pessoas, você vai se relacionar com várias pessoas. E com isso, essa energia de escolha vai ficar muito forte. Agora, existe sim um porém dentro dessa situação. Eu vejo que dentro dessas pessoas de diferentes status, como eu falei para você anteriormente, existe uma pessoa que parece que você está numa tendência a bloquear essa pessoa. É o que eu vejo. Ou a se defender dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui, saiu aqui uma outra carta de fogo, tá? Outra carta de fogo, uma carta de defesa de fogo. Contra quem, Fábio, essa carta de defesa de fogo? Contra esse rei de fogo. Tem um rei de fogo que você se defende muito. Aqui, olha, no 9 de paus. Exatamente. Você se defende muito desse rei de fogo. E esse rei de fogo, ele é bem engraçado que ele tem uma personalidade, ou ela tem uma personalidade, tá? Que esse rei de fogo é uma energia, tá? Saiu duas cartas de fogo. E o que eu vejo, energeticamente falando, a importância nos seus pensamentos sobre essa defesa intensa que você faz contra esse rei de fogo. Por que você está falando isso, Fábio? Porque eu tenho uma defesa intensa contra esse rei de fogo. Porque saiu uma carta o quê? De defesa de fogo. E a carta de defesa de fogo é uma carta energética muito forte e de extrema ascensão na sua mente. Por que você está falando isso, Fábio? Porque volta a falar, é uma carta de fogo. Todas as cartas de fogo são cartas da criatividade mental. São aquelas cartas que estão lá no topo lá da tua mente. Lá no topo, é a primeira coisa que você pensa. Então, quando você olha para esse rei de fogo, você se defende desse rei de fogo. Você, de todas as escolhas que você tem aqui, esse rei de fogo, essa personalidade dessa pessoa, desse rei de fogo, é a pessoa que você, digamos assim, evita. Inclusive, esse rei de fogo já até percebeu, tá? O quanto você o evita ou a evita, tá? Eu vejo muito claro, eu vejo o pensamento desse rei de fogo tentando entender algumas situações. Inclusive, aparece ele aqui, olha, no 7 de paus. Olha só, você apareceu, você pensando sobre uma questão de uma carta de fogo. Aquele rei de paus também pensando em você sobre o quê? Achar alguma solução. Olha só que coisa interessante. Esse rei de paus está tentando achar alguma solução. Que interessante isso, né? E que solução é essa? Por que esse rei de paus, sabe, está batendo a cabeça na parede querendo achar algum tipo de solução? Pelo seguinte, esse rei de paus, que é o rei de fogo, que inclusive saiu mais uma carta de fogo. Olha só quantas cartas de fogo estão saindo. Olha só que interessante. E essas cartas de fogo é só para relembrar você mais uma vez que os pensamentos dessa pessoa estão em alta quando fala em relação a você. Exatamente isso. Os pensamentos dessa pessoa estão em alta quando falam em você. Ao mesmo tempo que esse rei de fogo está aqui, olha, batendo cabeça, está tentando achar uma solução. Mas para que essa solução de quê, Fábio? Esse rei de fogo, ele fica lá, ou ela fica, está bem acomodado ou bem acomodado aonde ele está ou aonde ela está. Mas essa pessoa, o mais curioso de tudo isso, é que essa pessoa fica fazendo planos com você. Exatamente isso. Eu vejo esse 2 de paus aqui, um planejamento com você. Exato, exato. Fica planejando, mas por que essa pessoa fica planejando? Essa pessoa, ela tem vamos dizer assim, tem algo que passa na cabeça dessa pessoa de algo que não foi terminado. É o que passa na cabeça daquele rei de paus, daquele rei de fogo. Essa pessoa, ela acredita que algo
precisa ser terminado, que não foi terminado, precisa ser concluído. E quando essa pessoa pensa essas situações que precisa ser algo concluído, essa pessoa muitas vezes não consegue dormir, acorda no meio da noite, e essa coisa fica assolando essa pessoa. Bem aqui no 9 de espadas, lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. Então, olha só, olha os coraçõezinhos aqui, tá vendo os corações? Tá vendo duas pessoas? Tá vendo um vaso derramando água? O que esses corações estão fazendo aqui, Fábio, numa carta energética de espadas? Que espadas é mente? Exatamente isso. Ótima pergunta. Energeticamente falando, significa que a mente dessa pessoa e o coração dessa pessoa está em quê? Está se degladiando. Exatamente isso. E aquela pessoa ali, aquele rei de paus, está se degladiando com a sua própria mente e seus próprios sentimentos sobre questões inacabadas no 3 de pentáculos, situações inacabadas com você. Exatamente, situações inacabadas com você. Bem aqui, no 3 de pentáculos, e que situações que essa pessoa acredita que não agiu de uma forma muito limpa com você. Eu vejo aqui essa pessoa vendo que não agiu legal, mostra também 3 pessoas, e essa pessoa mostra aqui, olha, com um pensamento, tá? Com um pensamento não muito quieto, sabe? É, um pensamento não muito quieto, porque essa situação de ter envolvido 3 pessoas nessa situação, no relacionamento, vamos dizer assim, fez com que aquele rei de paus, né, que tem uma personalidade até muito tinhosa, né, muito tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não rola, tem que ser como eu quero, mas e é uma pessoa meio dura na queda, não quer dar o braço a torcer, né? Mas nos sentimentos e na cabeça daquele rei de paus ali, ou rei de fogo, fica pensando nisso, né? Fica querendo digamos assim, tentando achar uma brecha para poder tentar dar alguma explicação sobre a questão de que talvez seria interessante se nós pudéssemos, perdão, se aproximar. É isso, se aproximar. E eu vejo que esse rei de paus, ou rei de fogo, vê você, tá particularmente falando, tá? Aqui você apareceu como 9 de pentáculos, certo? Daquele grupo de pessoas. Para esse rei de fogo já vê você como o quê? Como uma rainha de pentáculos ou uma rainha de fogo. É, exatamente. O que significa isso, Fábio? Que história é essa? Significa que esse rei de fogos vê você hoje como uma pessoa hiper mega atraente, uma pessoa hiper mega interessante e uma pessoa hiper mega preparada ou preparado. Exatamente isso. E de um certo momento, esse rei de paus se sente até mesmo arrependido ou arrependida, tá? Sobre os feitos que foi feito com você. Eu vejo um arrependimento verdadeiro, sim, daquele rei de paus. Apesar que aquele rei de paus, ele não é muito comum daquele rei de paus pedir desculpas a você, chegar na sua frente e dizer, olha, eu errei, queria pedir desculpas, perdão por tudo aquilo que eu causei, o dano que eu causei a você. Eu sei que foi muito duro, eu sei que eu fiz muitas coisas de uma forma que chegou a extrapolar. E esse rei de fogo não fala desse jeito e nem vai falar, porque ele é muito orgulhoso. Ele prefere
pular para o próximo capítulo, ou ela pular para o próximo capítulo e fingir que nada aconteceu e vamos abrir vamos abrir um novo capítulo e vamos resetar, igual um jogo, vamos resetar e iniciar do zero, porque o bolo solou e nós precisamos fazer um outro bolo. E não vão pedir desculpa, não vamos pedir nada e tá tudo certo e vamos lá. E é exatamente isso, exatamente isso. Então essa pessoa tem sim esse arrependimento, mais uma vez aqui no 5 de copas, tá? Esse arrependimento muito grande por ter agido de uma forma até um pouco mais racional com você. Eu vejo aqui, olha, um arrependimento de agir de uma forma um pouco mais racional com você. Tá? Porque aparece aqui o rei de espadas, e o rei de espadas ele age de uma forma muito racional, uma energia muito racional, e essa pessoa até se arrepende de ter agido dessa forma com você e ter agido de uma forma mais severa com você. Eu vejo isso. E como essa pessoa agiu de uma forma mais severa, quando essa pessoa alguém indaga sobre você, eu vejo que essa pessoa até fala muito bem de você. Sim, eu vejo que esse rei de paus, quando alguém indaga sobre você, eu vejo esse rei de paus falando bem de você bem aqui, tá? Bem aqui no seis de paus. É uma pessoa que agiu de uma forma muito brutal com você, eu vejo mesmo. Agiu de uma forma muito brutal. Por que você está falando isso, Fábio? Agiu de uma forma brutal? Por duas situações. Pela seguinte, pela torre e pelo ás de espadas, tá? Apesar dessa pessoa elogiar, falar muito bem de você, ou dizer das suas qualidades, né? Tipo, essa pessoa não mete um malho em você. Eu não vejo essa pessoa, né, descendo, né, o negócio em você. Eu vejo essa pessoa, né, falando bem de você, dizendo que você é uma pessoa bacana, especial e tudo, mas eu vejo que sim, a situação que aconteceu entre vocês, com certeza foi uma situação que agiu de uma forma muito brutal, tanto que a torre me mostra aqui, e o ás de espadas me mostra um novo começo, e também me mostra uma afirmação, além de um novo começo, me mostra também uma afirmação de algo brutal que aconteceu com você, que fez com que a situação mudasse completamente de rumo aqui na torre, lembrando que a torre é um arcano maior, e esses arcanos maiores me traz uma energia bem forte sobre a durabilidade, tá, da situação, porque a torre aparece e a torre muda essa situação. Você estava andando numa direção e a torre vem, você muda para uma outra direção. É o que aconteceu com você. Você foi para uma outra rota. O ás de espadas mostra, sim, uma situação nova para você, uma situação mental nova, tá? Para você, que mostra, sim, mostra uma superação sobre a dor, tá? Mostra uma superação sobre a dor muito forte, porque aqui me mostra energeticamente que você conseguiu se tornar uma pessoa superior sobre todas as coisas negativas que aconteceram com você, sobre as dores de resiliência, sobre vamos dizer assim, sobre o relacionamento tóxico que você passava e sobre a sua impotência que você tinha nesse relacionamento. Olha só que interessante. Olha o pacote. Aqui mostra que hoje você se encontra numa posição de quê? De sucesso e liderança. E você passou por tudo isso daqui, olha. Rainha de espadas, você sofria em silêncio. O diabo, que você estava num relacionamento tóxico que muitas vezes você tinha que abaixar a cabeça para as coisas darem certo, senão não dava certo. E aqui, olha, 5 de pentáculos, a sua impotência, inclusive até financeira, com essa pessoa. E isso tudo foi superado. Isso tudo foi superado. Hoje,
você se encontra nessa situação aqui, olha, do 5 de pentáculos ou 5 não, perdão, 6 de pentáculos ou 6 de ouros. Você está numa posição de poder, exatamente. Você está numa posição de poder, você está numa posição de liderança da sua própria vida e que você lembre que essa lição da Rainha de Espadas, do Diabo e do 5 de pentáculos, que você use essas três energias que se passaram na sua vida como fortaleza, lição e um aprendizado, sim, para que você não passe mais por esse tipo de estrada que é muito pesada, é uma estrada muito grosseira, vamos dizer assim, né? Para você passar muito cheia de, digamos assim, de barreiras, né, que você teve que aprender para quê? Para que você pudesse evoluir como pessoa, como ser humano e como espírito aqui nesse plano carnal que nós estamos, ok? Eu espero que tudo isso que você esteja passando ou que passou e essa situação que nós estamos vendo aqui, energética e espiritual, possa trazer a você, sim, um ensinamento e até mesmo, vamos dizer assim, uma receita para que você entenda que tudo aquilo que você está passando é para o seu crescimento, para que um dia, se você falou sim, 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 você aprenda também a dizer não, não, não. Ok? Lembrando mais uma vez, que o livre-arbítrio sempre será uma ferramenta energética e espiritual para que você use ela, apesar da bússola energética espiritual que vocês veem aqui, perdão, no Imperador Tarot 75, ok? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, gratidão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.